Boa noite a você, boa noite Brasil e a você em outras partes do mundo. Que bom, muito obrigado por nos acolher mais uma vez aí na sua casa, no seu leito familiar. Nosso programa Além da Notícia está começando nesta quinta-feira, ao vivo como sempre, temas importantes. Nós vamos tratar hoje aqui também mais um tema importante, tenho certeza. Mas antes de introduzi-lo, eu já partilhei com os nossos convidados de hoje aqui e gostaria agora de me dirigir a você, especialmente você do estado do Rio de Janeiro. Eu vou começar esse programa de hoje com uma nota de pesar, porque hoje foi preso mais um governador do estado do Rio de Janeiro, este em exercício, este em pleno mandato, o governador Luiz Fernando Pezão. Segundo a Operação Boca de Lobo da Polícia Federal, Pezão recebia a mesada de 150 mil quando já era vice-governador do Cabral. A Força-Tarefa deu voz de prisão ao governador por volta das 6 horas da manhã hoje, no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador. Você imagine uma residência oficial ser um palco de uma prisão de um governador em exercício. Ao todo, 9 mandados de prisão e 31 de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça. Acusações contra Pezão? Recebeu 39 milhões de reais, segundo o Ministério Público Federal. Além dele, os secretários Irã Peixoto Júnior, de Obras, e Afonso Henriques Monerá Alves da Cruz, de Governo, e Marcelo Santos Amorim, sobrinho do governador, foram presos também nesta manhã. Na avaliação da Força-Tarefa, solto, o governador poderia dificultar ainda mais a recuperação dos valores, além de dissipar o patrimônio adquirido em decorrência da prática criminosa. Com a prisão de Pezão, assume automaticamente Francisco Dornelles, um senhor octogenário de 83 anos, vice-governador do estado. Em entrevista a uma TV, Dornelles comentou a prisão de Pezão dizendo: "É uma violência contra Pezão. Foi uma surpresa." Dá para entender isto? O trecho da delação que foi homologada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, foi um dos principais motivos para esta prisão do governador do estado do Rio de Janeiro no dia de hoje. Pois bem, com a primeira leitura da informação, e agora eu faço aqui uma breve consideração, é a seguinte: a corrupção, ela mata, destrói e aniquila. E isso explica a falência do estado do Rio de Janeiro. Sem saúde pública, sem educação, sem segurança, sem ordem, patrimônio público deteriorado, órgãos públicos funcionando com gambiarras, sociedade atemorizada e aterrorizada. Um estado tão querido no mundo, um daqueles que mais atrai a atenção do povo em nosso país. E sabe de quem é a culpa de tudo isso? Desses senhores que não são só ladrões, eles são assassinos cruéis, criminosos impiedosos, que vestidos em seus ternos e bem pagos por todos nós, a única diferença existente entre eles e aqueles que estão nos presídios de segurança máxima é o foro privilegiado que os protege durante seus mandatos. Pois bem, é uma nota de pesar, lamentamos. É triste ver tudo isso acontecendo, mas não pode deixar de ser também uma esperança para o futuro. Com esta, agora faço a introdução do tema do nosso programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o futuro governo de Jair Bolsonaro, que está sendo montado. Ontem, dia 28, completou-se exatamente um mês da eleição de Jair Bolsonaro, que a partir do dia 1º de janeiro de 2019 tornar-se-á o 38º presidente do Brasil. O presidente eleito já montou quase toda a sua equipe de governo, o primeiro escalão, isto é, seus ministros. Nosso programa, nesta noite, pretende analisar os sinais que cada escolha pode indicar para a governabilidade. As escolhas de Bolsonaro indicam um perfil e um estilo de governo que rompe com a história recente e que será um teste para os próximos 4 anos? É a pergunta que a gente vai trazer aqui hoje, ao longo de todo o programa, aos nossos convidados. Quero receber aqui, com muita graça, recebo Gabriel Amaral, cientista político, com MBA em gestão de projetos, atua no Congresso Nacional, um currículo vastíssimo. Obrigado pela presença, Gabriel.
Eu que agradeço, Ronaldo. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui para a gente poder comentar sobre política e esse é um assunto muito importante agora, né? A gente vê quais são os sinais de como vai se construir esse governo que a gente tanto espera para o início de janeiro. Quero cumprimentar também Nauê Pinheiro, cientista político com experiência na área de processo legislativo, comportamento político, políticas públicas, também um currículo vastíssimo, apesar de bastante jovem. Vocês dois, hein? Obrigado, viu, Nauê? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite ao público que nos assiste hoje. Realmente, o que a gente tem visto nessa transição indica que nós teremos alguns desafios pela frente, muita expectativa e vai ser pelo menos interessante analisar todos os fenômenos que já estão ocorrendo e que ocorrerão aí nesses próximos 4 anos. Bom, vou então pedir a vocês que me respondam essa questão. O que a gente percebe de diferente na montagem do governo de Jair Bolsonaro se compararmos com os últimos governos todos que tivemos no Brasil? Gabriel. Bem, esse é um governo que está se configurando de uma forma atípica, né? Nós temos uma tradição no Brasil de formar uma coalizão, né, a qual a gente até denomina como presidencialismo de coalizão no país. E nesse exato momento a gente vê que essa coalizão, não que ela deixou de ser feita, mas ela não tem sido feita da forma como havia sido feito em todos os governos. Em todos os governos se buscava as lideranças partidárias para se fazer essa coalizão. O governo Bolsonaro já inicia com essa inovação, a qual eu vejo com muito bons olhos, a qual ele procura segmentos dentro do parlamento para construir essa coalizão, independente dos partidos, o que sustenta parte do discurso dele que buscaria os melhores, né? Na avaliação de quem são os melhores, isso aí é muito mais subjetivo, é muito mais difícil da gente poder dizer que esse é melhor do que aquele. Mas é muito importante dizer que ele está colocando a negociação com os partidos em segundo plano. No primeiro plano, ele está tentando negociar com os segmentos, né? Principalmente com os segmentos hegemônicos dentro do Congresso, que são a bancada ruralista, a bancada evangélica, né, cristã, e a bancada da segurança pública, a qual ele foi membro durante toda a sua atividade parlamentar. É notório que isso faz com que a negociação dentro do Congresso se torne muito diferente. E talvez haja uma necessidade de uma reformulação até nos mecanismos dentro do parlamento para se comportar essa nova realidade. Muito bem, olha, rompimento de uma tradição, a gente chega aqui a essa conclusão na montagem de governo, uma escolha mais caracterizada por quadros técnicos e deixando em segundo plano a negociação com partidos, como se fazia inclusive nos últimos governos, negociava-se com partidos, entregava-se ministérios de porteira fechada. Bom, Nauê, e você, o que você diz também das suas observações? Primeiramente, interessante perceber o perfil da equipe de transição do Bolsonaro, inteiramente dominado por homens, né? Você tem ali cerca de 90% da equipe formada por homens, tem um perfil muito técnico, ele trouxe desde já o ex-juiz agora, né, Sérgio Moro, para já começar a dar as cartas do seu próprio governo. Tem o Paulo Guedes também, que todos sabemos, né, já vem manifestando suas ideias aí há algum tempo, e ele trouxe generais, trouxe pessoas que têm realmente um convívio técnico, por assim dizer, com aquelas áreas de atuação que até o momento não tinha sido visto. Esse momento de transição é interessante da gente analisar porque desde 2002 para 2003 que nós não tínhamos uma transição de fato. Isso porque nós tivemos aí múltiplos governos do mesmo partido, então não era possível se notar esse movimento de transição com essa mesma força. Havia, claro, sempre há uma transição, né? Entre o Lula e a Dilma foi preciso haver uma transição, mas foi muito mais suave exatamente porque era uma continuidade direta daquele governo. Agora não, agora há realmente um rompimento e o sistema está sentindo isso, as instituições estão sentindo esse rompimento. É muito interessante para mim perceber esse perfil de tentar negociar com as bancadas suprapartidárias, porque é um estresse à máquina do presidencialismo de coalizão. Hoje você tem um sistema que depende muito de você conseguir negociar e conseguir fechar questões, conseguir fechar acordos amplos, mas no momento em que você procura bancadas suprapartidárias, você acaba indo matéria por matéria.
Dessa forma, dentro de um sistema que vai ter menos dinheiro à disposição, porque todos sabemos que a situação fiscal do Brasil é crítica, e num sistema que vai demandar votações com quórum altíssimo, isso certamente vai testar de vez esse nosso sistema instalado pela Constituição. Então eu pergunto a vocês agora, isto é um bom sinal? A gente está vendo um rompimento com a maneira e com a lógica de se fazer uma transição, isto é, de escolha de uma equipe. Estamos aqui concordes de que ele está de fato escolhendo quadros técnicos. Isto é um bom sinal. Ele está, por outro lado, também aqui rompendo com aquilo que passamos todos nós, condenando nos últimos anos todos, que era aquela negociação do toma lá da cá, com partidos. Embora a gente reconheça que ele está negociando com bancadas. Eu gostaria de saber o quanto isto é um bom sinal, porque a gente precisa realmente de um Brasil que funcione, que ande, uma máquina que ande, para que a gente saia do atoleiro em que a gente está. O quanto é um bom sinal isto? Bem, Ronaldo, eu acho que é importante a gente considerar dois fatores. Um que se caracteriza um pouco pela lógica e um outro que se dá um mérito, né? O pela lógica é que, devido ao achatamento do tamanho das bancadas que a gente teve nessa eleição, o que significa isso? Houve uma pulverização. Hoje a gente tem 29 partidos com representação no Congresso. Então, você negociar com os partidos, como sempre foi feito, não seria eficiente. Então, talvez esse caminho escolhido para negociar com as bancadas não necessariamente representa um método novo, mas sim uma necessidade nova, porque uma bancada como a ruralista, ela representa 2 a 3 vezes maior do que o maior partido em representação no Congresso hoje. Então, é um escopo de negociação muito mais fácil, mais próximo de chegar. E o segundo ponto é onde está o mérito dele tentar colocar uma equipe técnica, é porque a necessidade que o país passa hoje, principalmente colocando como o braço esquerdo e direito do Bolsonaro a nomeação do Onyx Lorenzoni e do Paulo Guedes, são os ajustes econômicos. Então, ele traz um para fazer esse arranjo político e o outro para fazer, de fato, o trabalho técnico. E todos os elementos nos indicam que o remédio vai ser amargo. E o remédio amargo não vai ser pautado por um político que depende da sua reeleição para se continuar dentro desse sistema. Enquanto o técnico tem muita liberdade para fazer isso, né? A nomeação do Paulo Guedes tem essa grande vantagem. O remédio amargo vai ser dado realmente por um médico e não por alguém que dizia entender de medicina. Exatamente. Isso é muito importante, porque às vezes quando se depende do sistema para a sua própria sobrevivência, que é o caso do político profissional, ele não tem interesse real na cura do paciente. Ele depende daquela constância do paciente voltando, tendo retornos naquela consulta, para que ele possa continuar vivendo daquilo. O técnico estrito, ele não depende daquilo, né? Então, ele pode simplesmente resolver o problema e assumir o ônus populacional que ele vai ter, né? A sua imagem vai ser muito impactada, né? Eu não duvido nada que em poucos meses a gente vai ter segmentos da sociedade que verdadeiramente vão odiar o Paulo Guedes, porque ele tem necessidade de fazer ajustes muito duros, né? E é bom ouvir isso que você está falando hoje, para que a gente entenda realmente que a situação em que estamos, quando a gente sofre com o desemprego, quando a gente sofre com o desespero de pais de família, quando a gente vê o caos na segurança pública e em todos os setores, na saúde, do jeito que está caminhando o nosso país, é que não vai ser fácil para resolver. E para resolver de verdade, não é? Não é para enganar passando um verniz que vai durar 1 ano, 2 aninhos, esperando a próxima eleição. É importante dizer isso ao nosso povo, né? Eu acho super importante porque o povo brasileiro escolheu o projeto de Brasil elegendo Bolsonaro, e é um projeto a qual a sua principal característica é ser muito sincero. Demonstrar a situação como está. E ele, sentando nessa cadeira, ele vai ter que falar ao povo que a situação está difícil e que vai ser necessário fazer algumas coisas que as pessoas não vão gostar tanto, mas que, se não forem feitas, a situação pode piorar muito.
Então, o presidente escala muito bem a sua equipe nessa perspectiva, né, dentro dos arranjos econômicos que o país precisa fazer e enfrentar essas dificuldades, como ele já anunciou que uma das primeiras medidas que ele vai fazer é mandar uma nova proposta de reforma da Previdência. Eu não sei qual seria a abordagem do Naui, mas eu quero perguntar justamente disso. Ter um corpo técnico, em sua grande parte técnico, e ter um Congresso Nacional talvez insatisfeito, não é? Bancadas talvez insatisfeitas, partidos políticos insatisfeitos. Como será? Você acha que vai ser muito difícil, Naui, conciliar isto, ou a partir de atos de governo, talvez já de resultados não tão imediatos assim, mas de alguns resultados e até de apoio popular, pode ser mais fácil a tarefa do Bolsonaro de acalmar os políticos do Congresso? Me parece hoje, eu não tenho dados efetivos para confirmar isso, mas me parece, eu tenho essa sensação que a população já se encontra muito mais aberta a temas como a reforma da Previdência, por exemplo. Já me parece que pela popularização do debate, pela importância que esse debate ganhou, sobretudo nos últimos 2 anos, a população acabou entendendo que sim, é necessário que a gente discuta isso e que pode ser que acabe tendo, né, um remédio, sendo um remédio realmente amargo. Há esse entendimento, que há discordâncias no modelo de proposta de reforma da Previdência que deve ser aprovado, mas há esse ponto aí que me parece que vai ajudar um pouco, né, vai dar um pouco de fôlego. Agora, quando a gente vê um Congresso Nacional com 29 partidos, você vê um governo recém-eleito que vem usando uma estratégia de testar a opinião pública, né? Faz um anúncio, depois volta atrás, se não for muito bom, mas se tiver um bom aceite da população, fica, um bom aceite da bancada de apoio, fica, e daí para frente. Me parece elementos assim perfeitos, né, dentro dessa estrutura que é o Estado brasileiro, que para mim o Congresso representa muito bem, né? Ele é lento, ele é burocrático, ele é ineficiente. Isso ultimamente tem sido o Estado brasileiro, então é uma representação perfeita. Me parece uma tempestade perfeita. Você tem um cenário a gente ainda não saiu da crise política, a gente continua navegando nessas águas turbulentas da crise política. A gente tem um cenário de crise econômica, a gente tem um contexto internacional muito turbulento, a gente já está com os gatilhos econômicos ativados, né? Então, se acontecer alguma coisa pior, não tem muito como dizer como que vai ser a reação. Me parece que ele vai ter muita dificuldade, sim, nisso, especialmente se ele insistir nessa esplanada técnica, porque o velho establishment vai continuar batendo, vai continuar, né, reforçando essa turma do quanto pior, melhor. A gente viu isso acontecer recentemente, sem entrar no mérito do que tinha sido prometido antes, mas acabou que o governo Dilma II tentou implementar um ajuste fiscal rígido, duro, e a turma do quanto pior, melhor do Congresso acabou superando completamente toda essa pauta de ajuste econômico, passou algumas coisas muito debilitadas, isso contribuiu muito para que o Brasil continuasse rumo ao abismo, né, ao abismo fiscal. Não estou colocando culpa em ninguém, mas isso é um fato, ocorreu. A gente vai precisar debelar essas pessoas. O Congresso vai precisar olhar e conversar e dialogar, porque vai ser preciso um projeto de Estado daqui para frente, não mais um projeto de governo. Muito bem, estamos acompanhando Além da Notícia de hoje ao vivo e o tema é este, o futuro governo de Jair Bolsonaro. Nosso primeiro bloco já foi, a gente vai para o intervalo agora. Na volta você pode já começar a mandar também seus comentários, suas perguntas, o que você quiser. O nosso número de WhatsApp vai aparecer aí agora, DDD 61 99164 4304, DDD 61 99164 4304. A gente vai para o intervalo e volta já já.